Bom, irmãos, vamos lá. Vamos abrir Mateus, mais uma vez, 26, verso 31 e o verso 32. Só para ter uma base aí para a nossa introdução do que é o nosso último estudo de Mateus. O 29º estudo de Mateus e o último. Nós percorremos Mateus desde janeiro. Então, foi janeiro, né, que a gente voltou? Foi, né? Então, desde janeiro. Desde o começo do ano. Encontraram? Mateus 26, 31, 32. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos a porção do Senhor aqui diante de nós essa noite, o alimento do Senhor, a palavra do Senhor. Agradecemos pela presença do Senhor no nosso meio. Pedimos, ó Pai, que realmente o Senhor venha interpretar a Tua palavra, falar conosco. Agradecemos o Senhor por, de maneira tão especial, o Senhor tem falado conosco nesse ano, através deste livro precioso de Mateus. Que o Senhor continue, após essa série, a nos direcionar, a falar conosco, dá-nos realmente a direção do Senhor por meio da Tua palavra. Abençoa esse tempo, Pai, que seja um tempo edificante na Tua presença. Fala conosco, revela a Tua face, revela a Tua glória e nos mostra, Pai, realmente o que é uma vida de ressurreição. Para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto aqui, que nós já lemos sábado retrasado, ele resume muito bem o que nós vimos, né, nos últimos dois estudos. Quando o Senhor demonstra, né, que antes da obra da cruz, os discípulos ainda se encontravam, viviam ainda marcados, né, pelas obras da carne, ou seja, numa situação espiritual ainda muito frágil, e que somente por meio da sua carne, ou seja, somente por meio da obra que o Senhor realiza na cruz, né, ele que triunfa, né, por principados e potestados, as tentações e as provações do mundo, e ali inaugura ou consagra, né, a nós um novo e vivo caminho, né? Inaugura ali um grande poder, uma vida em ressurreição, né? Antes da cruz é um cenário, esse texto marca isso, né? Porque ele fala que ali os discípulos ainda se escandalizariam com o Senhor, como a gente já viu, e que depois da cruz, né? Depois da sua ressurreição, então aí ele iria adiante deles para Galileia e aí seria um outro cenário. Então é um marco, né? A cruz ela marca uma situação e uma outra situação, né? As situações são completamente diferentes depois da cruz. A cruz é o ponto, né, mais importante para a vida espiritual dos discípulos, né, e de todos nós, né? É a partir da cruz, né, que a situação espiritual dos discípulos passa realmente a mudar e viver uma vida legítima, de comunhão verdadeira com Deus, né? Sem as religiosidades, sem os perigos, né, do fermento dos fariseus, como nós vimos, né, em Mateus, a hipocrisia e os perigos espirituais que a carne, né, os enganos da carne levavam ainda os discípulos a viver. A gente viu o exemplo de Pedro, a gente viu o exemplo de Judas, né? E não só os dois, mas todos os discípulos antes da cruz fugiram, né? Se escandalizaram, deixaram ali o Senhor por medo ou outras coisas. Bom, irmãos, a gente não vê em Mateus exatamente a vida de ressurreição nos discípulos. A gente vê essa vida de ressurreição em Atos. É a partir da descida do Espírito Santo que então a realidade espiritual na vida dos discípulos ela é testemunhada, né? O que nós vemos em Mateus é o Senhor comunicando aos discípulos depois da sua ressurreição alguns princípios, né? Alguns valores que identificam, né, o que é essa vida de ressurreição em Cristo. De certa forma, Jesus, após a sua ressurreição, ele demonstra e comunica aos discípulos o que é a vida de ressurreição. O que é essa vida em Cristo Jesus que, a partir da cruz, os discípulos iriam viver. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje
né, nós vamos olhar exatamente para esses princípios que o Senhor demonstrou, comunicou aos seus discípulos após a sua ressurreição. Né? Esses princípios, esses valores demonstram, né, dizem a nós o que é uma vida em ressurreição em Cristo Jesus. Pois bem, então sem demora, vamos ler Mateus 28, verso 1 a 10, depois do verso 16 ao verso 20. Mateus 28, verso 1 ao verso 10, depois do verso 16 a 20. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, aí já no verso 16, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, o que nós temos aqui, irmãos, nesse texto? Aqui nós encontramos o relato de Mateus, né, sobre a ressurreição do Senhor. Esse é o relato de Mateus, é um tanto particular. Você vai ver, se você comparar os outros evangelhos, você vê que é um pouquinho diferente. Ele é o relato, né, dos acontecimentos, dos eventos que se sucederam com Cristo, né, após a sua ressurreição. Olhando para esse texto aqui, nós podemos destacar pelo menos 7 princípios básicos que identificam o que é uma nova vida de ressurreição em Cristo Jesus. Pelo menos 7 princípios básicos sobre essa nova vida em Cristo Jesus. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, uma nova vida de ressurreição em Cristo Jesus é uma vida, sabe o que, irmãos? No poder de Deus. Olha só aí o verso 1 ao verso 4. Diz assim: que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Observe que Mateus destaca que Maria Madalena e a outra Maria, que provavelmente uma referência à mãe de Jesus, né, a Maria, mãe de Jesus, para ele, Mateus, foram as primeiras, né, a receberem a notícia da ressurreição do Senhor após o seu sepultamento. Como que foi isso? Diz aí a palavra que as duas Marias, logo ao findar do sábado, foram lá ao sepulcro ver, né, o sepulcro. Então, olha só, quando elas, as duas Marias, chegam lá no sepulcro, verso 2 e 3, eis que houve o que, irmãos? Um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela,
e o seu aspecto era como o relâmpago e a sua veste alva como a neve. Eu pergunto aí aos irmãos, na ressurreição do Senhor, qual é o primeiro evento que ocorreu e foi testemunhado? Muito bem. Segundo Mateus, o primeiro evento, foi a manifestação de um grande poder, de uma grande glória, porque diz aí a palavra que quando as Marias chegam lá ao sepulcro, houve, irmãos, o quê? Ali, naquele lugar, um grande terremoto. Mas não qualquer terremoto. Não foi um simples terremoto, ou não foi uma catástrofe, Porque geralmente quando a gente fala de terremoto, a gente pensa no quê? É uma catástrofe, Não foi um terremoto qualquer. Não foi uma catástrofe. Por quê? Porque esse grande terremoto foi uma manifestação de Deus. Foi uma manifestação da glória e do poder de Deus. Diz aí que um anjo do Senhor desceu da onde, irmãos? Do céu. É uma manifestação do céu, E esse anjo ali remove a pedra e diz ali que o aspecto dele era como relâmpago. Olha isso. E a sua veste alva como a neve. Irmãos, houve um grande terremoto. Você sabia que a ressurreição ela é marcada por terremotos? Isso é uma marca da ressurreição. Você sabia que a vida de ressurreição é marcada por terremotos? A vida de ressurreição, ela é marcada pela manifestação da glória e do poder de Deus, irmãos. Olha só, por ordem de acontecimentos. Mateus 27, versos 50 ao verso 53. Olha só que interessante. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu? O que, irmãos? A terra. Fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saíram depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha esse outro texto. Mateus 28, 1 e 2, que a gente acabou de ler. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Agora olha só. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha mais esse texto aqui. Atos 16, verso 25 ao verso 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, o que há em comum aqui em todos esses eventos onde Deus manifestou o seu poder e a glória? O que há em comum aí? Deus o quê? Tremeu a terra, irmãos. Deus fez um terremoto. Em todos esses eventos, de uma maneira ou de outra, Deus, por seu poder, sacudiu a terra. Saibam disso, irmãos, uma nova vida de ressurreição em Cristo Jesus é marcada pelo poder de Deus. Se você olha para Atos, o que você vê? Qual que é a marca na vida dos discípulos? A manifestação do poder de Deus. É Deus mexendo, é Deus sacudindo, é Deus manifestando a sua glória e o seu grande poder, irmãos. O que é uma vida de ressurreição? É uma vida no poder de Deus. Aliás, não dá para ser cristão definitivamente, legitimamente falando, verdadeiramente falando, se não for pelo poder de Deus. Se não for no poder de Deus, é religiosidade, simplesmente. Só. A vida legítima do Senhor em Cristo é no poder da ressurreição. É no poder de Deus. É em Cristo e na vida do Senhor.
A manifestação da ressurreição em nós. Deus, por meio de Cristo, do seu Espírito, irmãos, vai abalar a nossa vida se quisermos viver em ressurreição. Vai tremer o chão se queremos viver em ressurreição. Irmãos, Deus, por seu poder em Cristo, faz com que as tumbas se abram, as pedras sejam removidas, a morte se dissipe. Deus, por seu poder em Cristo, faz abalar, tremer o nosso chão. Tem que tremer o nosso chão. Por que não tem que tremer o nosso chão? Porque a gente tem que estar tão às vezes a gente está tão enraizado nessa terra que ele precisa abalar os alicerces. Ele precisa mexer nos alicerces. Por quê? É uma nova vida em Cristo Jesus. É uma nova vida no Espírito do Senhor. É uma nova vida em Cristo. Deus, por seu poder em Cristo Jesus, faz com que vivamos marcados, irmãos. Sabe pelo quê? Pelo poder de Deus. Atos 1:8 diz assim: O que o texto diz aí, irmãos? Mas recebereis o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, é o básico da vida cristã. É o básico de uma vida em ressurreição. É receber poder. Para quê? Para ser testemunhas de Cristo. Para viver em Cristo. Para viver os seus passos, os caminhos que o Senhor nos aponta. Sem poder não é possível. Não é possível testemunhar do Senhor. Não é possível proclamar ao Senhor. Não é possível seguir ao Senhor. Porque é no poder do Espírito Santo. A proposta de Cristo após a cruz para os discípulos é viver no poder do Espírito Santo. No poder de Deus. Essa é a proposta do Senhor. Não é em igreja, não é em religião, é no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Então a primeira marca, irmãos, de uma vida em ressurreição é o poder do Senhor. Segunda marca, uma nova vida de ressurreição em Cristo, irmãos, é uma vida, presta atenção, na condução total e contínua do Senhor. Quem que vive no poder da ressurreição? Quem que vive em Cristo? Quem é continuamente e totalmente conduzido pelo Senhor. Olha só isso aqui. Mateus 28, 5 a 10. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Verso 7. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Observe. Por 2 vezes seguidas o Senhor conduz as Marias aqui, as 2 Marias, dando-lhes uma direção e um rumo. 2 vezes, que na verdade é 3, porque antes da morte, da cruz, ele já tinha dito aos discípulos: vocês vão se escandalizar, mas depois eu irei adiante de vós para a Galiléia. Primeira vez, olha só aqui, nesse texto.
Por meio do anjo, o Senhor disse assim: ide, pois, depressa, olha só, ide depressa aos seus discípulos e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. É como vos digo. Repara que Deus dá direção para elas. Ide aos discípulos, ide, dizei que ele vai adiante de vós para onde? Para a Galileia. Primeira vez, então, é por meio do anjo. Segunda vez, olha só, é por meio do próprio Senhor. Ele disse assim às Marias, o Senhor Jesus, que se aproxima delas, se achega a elas, né? E disse: ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. 3 vezes, né? A manifestação em Mateus dessa direção. Uma antes da cruz, que os discípulos não prestam atenção, não notam. E depois da cruz, depois da sua ressurreição, 2 vezes seguidas. O Senhor aparece ali às Marias e fala assim: ide até a Galileia, lá me verão. Ide a Galileia, lá me verão. Ide, eu irei adiante de vós, lá me verão. Irmãos, o que isso significa? Né? O que significa isso aqui? Significa que uma vida de ressurreição em Cristo, irmãos, é uma vida na condução do Senhor. Continuamente. Né? Passo a passo pelo Senhor. O Senhor falou uma, o Senhor falou 2, o Senhor falou 3. Ide, eu vou adiante de vós para a Galileia. Ide, eu vou diante de vós para a Galileia. Ide, eu vou adiante de vós para a Galileia. O Senhor estava ali, dando uma direção, dando um rumo que elas deveriam seguir. Elas e os discípulos deveriam seguir a condução do Senhor. Elas e os discípulos deveriam seguir os passos do Senhor. Eu irei adiante de vós e vocês têm que ir até lá. Vão até lá, porque eu irei adiante de vós. Irmãos, em Atos a gente vê isso plenamente. Uma das marcas, né, do livro de Atos é a condução do Espírito Santo, é a condução do Senhor na igreja. É o Senhor apontando a direção para um, apontando a direção para outro, ora com Paulo, ora com Silas, ora com Barnabé, ora com a igreja em Jerusalém. O que acontece em Atos? Você vê o tempo todo o Senhor apontando. E às vezes ele fala: aqui não, aqui sim. Não, mas eu quero ir para lá. E o Senhor fala assim: não, é aqui que eu quero. Nós vemos o que, irmãos, na vida de ressurreição? A condução do Senhor. O Senhor apontando o rumo, o Senhor apontando a direção. O que é uma vida de ressurreição? É uma vida conduzida pelo Senhor. Não dá para dizer que nós vivemos uma vida com o Senhor se o Senhor não nos conduz. Uma das marcas da cruz, irmão, sabe o quê? É tirar o Senhor, você da frente e botar o Senhor na frente. A cruz tira você do controle, para o Senhor estar adiante. Qual que é uma das marcas da cruz de uma vida em ressurreição? É o Senhor conduzindo. É o negar a si mesmo, é o tomar a cruz. É o Senhor conduzindo. Agora, detalhe, né, muito importante. É claro que nessa história aqui, nesse sentido aqui, dessa vida de ressurreição, sem dúvida que se encaixa muito bem o que, irmãos? Obediência, dependência, submissão. Como que a gente vai seguir ao Senhor? Né? Como nós vamos ser conduzidos ao Senhor se nós não obedecemos? Se nós não nos submetemos? Se nós não dependemos? Ide até a Galileia, que eu vou adiante de vós. Você vai lá para a Judéia, você vai lá para... né? Volta lá para o Egito. Não dá. Né? O Senhor está dando a direção. O Senhor está conduzindo. Mas o quê? Né? Nessa história toda, temos que obedecer. Temos que nos submeter. Temos que seguir o rumo que o Senhor está dando. Que às vezes não é fácil, às vezes é difícil, às vezes vai haver renúncia, às vezes você vai ter que reconhecer o erro, às vezes você tem que pedir perdão, às vezes você tem que fazer uma série de coisas nesse rumo, nessa direção. Voltar para Galileia para os discípulos era uma coisa bem complicada. Bem complicada.
A Galileia é o lugar, você pode estudar isso depois em Mateus, né? Onde Deus manifesta praticamente a maioria dos seus milagres, a maioria dos seus acontecimentos, né? Onde ali que os discípulos participaram com o Senhor. O Senhor honra, segundo Isaías, a Galileia. Por que ele escolhe a Galileia aí? Há um texto em Isaías que o Senhor honra, né? Isso está lá em Isaías 9, depois você olha em casa, que ele fala assim, tornará glorioso o caminho do mar, o caminho da Galileia. O Senhor escolhe a Galileia para honrar a Galileia. Só que, o que acontece? O que acontece antes da cruz? O que acontece antes da cruz? Com os discípulos. O homem, eles que conduziam os seus caminhos, né? Os seus caminhos eram conduzidos por ele e por eles. Exatamente. O que acontece com eles antes da cruz? Todos ali se dispersam. Você vê Lucas, um indo para Emaús. Você lembra disso? 2 dos discípulos indo para Emaús. Né? Ou seja, há uma dispersão. Eles perdem o rumo. Outros vão pescar. Eles perdem o rumo, irmãos. A direção do Senhor é voltar para o rumo. É voltar para o rumo. Só que isso não é fácil muitas vezes, né? Você vai ter que encarar os seus erros, você vai ter que encarar os seus pecados, você vai ter que encarar uma série de coisas, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que é uma das outras marcas da vida de ressurreição. Mas a condução do Senhor, irmãos, é parte indispensável para uma vida em Cristo Jesus. Ou o Senhor te conduz, ou você se conduz. É uma escolha, é uma decisão. Quer uma dica? Deixa o Senhor conduzir. É melhor que o Senhor conduza. É muito melhor. Porque você vai viver no Senhor e no poder da ressurreição. Você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida, irmãos? Que é uma das marcas da vida de ressurreição? Quer que os terremotos abalem, né, as estruturas, as covas, as sepulturas? Você tem que aprender a ser conduzido pelo Senhor. Você tem que permitir a condução do Senhor. Isso é muito particular. Ninguém vai fazer isso por você. O Senhor vai querer te conduzir. Agora, cabe a você obedecer, submeter, depende dele. Você tem que aprender a caminhar com o Senhor, a ser conduzido com o Senhor. Todos nós precisamos. Todos nós. Essa é a segunda marca de uma vida em ressurreição. Esse princípio aqui, irmãos, ele nos leva diretamente a um terceiro princípio, que é uma nova vida de ressurreição em Cristo, é uma vida do que, irmãos? De fé e comunhão com Deus. Se a gente fala sobre condução, nós estamos falando indiretamente do que? De fé e de comunhão com Deus. Olha só, novamente aí esse texto de Mateus 28, 5 a 10. De novo, olha só. Vou ler de novo, hein? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais que foi crucificado, Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Note bem, de novo aqui, né, repetidas vezes, nós vemos aqui que após a ressurreição do Senhor, o Senhor, de uma maneira ou de outra, comunica aos seus discípulos a seguinte mensagem. Ela é repetitiva, ele repete a seguinte mensagem, não temas, é como tinha dito, é como vos digo, me vereis, me verão. Essas três expressões, elas se repetem, não temas, 2 vezes, é como tinha dito, é como vos digo, 2 vezes, e me vereis, me verão, 2 vezes também. Essas 3 expressões, elas se repetem 2 vezes nesse texto aqui, onde o Senhor está conduzindo, né, as Marias e mostrando para elas o que é uma vida de ressurreição. Irmãos,
Juntando todos esses dizeres aqui, essas expressões, o que isso significa? Não temas, é como tinha dito, é como vos digo, me vereis, me verão. O que isso significa? Significa uma vida de fé. Fé na palavra do Senhor, na condução do Senhor. É como tinha dito, é como vos digo. Significa, irmãos, uma vida de comunhão com Deus pela fé. Ali me vereis. Ali me verão. Olha só, onde está a comunhão aí? Me verão. Irmãos, uma nova vida em ressurreição, em Cristo, é uma vida de fé, é uma vida de comunhão com Deus. Esse caminho que o Senhor nos leva, que nos conduz, ele é regido por fé e comunhão com Deus. Não dá para dizer que eu estou andando com Deus se eu não tenho comunhão com Deus. E se eu não tenho fé em Deus. São dois elementos, né, que nessa jornada vão fazer parte o tempo todo. Fé e comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Nós viemos à igreja, nós estudamos a palavra, nós estamos aqui, nós oramos, nós louvamos, temos comunhão, muitas vezes uns com os outros. Irmãos, por quê? Porque nós buscamos ter comunhão com Deus. Eu abro a Bíblia porque eu quero ter comunhão com Deus. Eu oro porque, irmãos, eu quero ter comunhão com Deus. Eu busco alimentar, eu busco crescer na comunhão com Deus. Como que eu sou conduzido por Deus, irmãos? Na comunhão com Deus. O que nós precisamos, irmãos, aprender? É construir relacionamento com Deus. Só que relacionamento com Deus não é pedição. Ficar pedindo, só pedir. Você não se relaciona com ninguém só pedindo. Não, o que acontece muitas vezes é que nós vimos só para Deus pedir. E a gente só pede. E a gente só pede, porque a gente só quer. Irmãos, isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento com ninguém. Me diga um relacionamento que você construiu na sua vida inteira, onde você construiu um relacionamento verdadeiro só pedindo. Hã? Tem? Existe? Onde você só pede. Onde você só se aproxima da pessoa para pedir. E pede. Hã? Relacionamento de mão, sócio. Não tem. Não tem. Verdadeiro, né? Estamos falando de coisa verdadeira, de relacionamentos verdadeiros, mas nem com a sua mãe, nem com o seu pai, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha, às vezes, quando eu começava a ficar pedindo muita coisa, né? Aí minha mãe falava, para de pedir, você sabe pedir, não pode. Se eu ficar só pedindo para a esposa, se eu ficar pedindo só para os meus amigos, se eu ligar para o Christian só para pedir, Christian, o que você vai fazer? Você vai aguentar 1 ou 2 meses. É verdade. Hã? Todo mundo sai fora. Você aguenta 1 ou 2 meses. Se você vai falar, esse cara é um interesseiro, é um pidão, só me liga quando tem interesse. É ou não é? Por que a gente acha que Deus é diferente? Por que a gente tenta construir com Deus um relacionamento que não existe? Que não existe. Isso não é relacionamento. Isso não é ter comunhão com Deus. Aliás, irmãos, né, falando em pedir, naturalmente, em um relacionamento com Deus, a gente mais abre mão do que pede. A gente mais abre mão do que pede ou ganha nessa história. A gente mais renuncia do que qualquer outra coisa. Porque a gente passa a entender que a gente quer construir a vontade do Senhor na nossa vida, o querer do Senhor, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do
Sim. A gente passa a entender que antes Ele do que nós, né? Não eu, mas Cristo. É relacionamento com Deus. É caminhar com Deus. Bom, irmãos, uma nova vida em ressurreição em Cristo é uma vida de fé, é uma vida de comunhão com Deus. De fé em fé, vivendo pela fé, em comunhão viva e real com Deus. Esse ali me verão aqui é uma realidade. É uma realidade espiritual. Jesus falando para os discípulos, vocês me verão. Vocês terão comunhão comigo, vocês terão parte comigo, nós dividiremos o pão, nós dividiremos o cálice. Irmãos, quando nós vivemos aqui para ter a mesa do Senhor, o que nós estamos fazendo? É só um ato religioso? Ali me verão. Ali vocês me encontrarão. Nós buscamos, irmãos, nos encontrar com Deus. Nós buscamos nos sermos visitados por Deus. Temos parte com Deus. Sermos encontrados com Deus. Isso é comunhão. Lê as cartas de João, não o Evangelho de João, lê as cartas de João. Se há um assunto ali que brota ali com muita força naquelas cartas, é a comunhão com Deus que ele fala, quem temos visto e os nossos olhos viram. Comunhão. Comunhão com Deus. Irmãos, essa é a maravilha de uma vida em Cristo, né? Vivemos pela fé em comunhão com Deus vivo. Nós não estamos falando aqui de uma religião simplesmente, né? Nós falamos simplesmente de regras, normas que nós devemos cumprir. Nós estamos falando de comunhão com Deus vivo. Essa é a beleza da vida de ressurreição. Falamos de testemunhar, de ser suas testemunhas, de ter parte, ter experiência com Deus, ter relacionamento com Deus, com o seu poder. Nós falamos sobre isso. Ali me vereis, ali estarei contigo, ali cearemos, ali compartilharemos o pão, do vinho, da vida, irmãos. O Senhor compartilha com nós da sua vida. É comunhão. É comunhão com Deus. Essa é a proposta de Deus para nós nesse novo vivo caminho. Por que é novo e vivo caminho, como diz Hebreus? Porque o Senhor nos consagrou pela sua carne um novo e vivo caminho. Por que vivo? Porque é com comunhão com Deus vivo. Agora, só mais um detalhe aqui sobre esse assunto. Observe esse não temas aqui. Destaca esse não temas, que ele repete 2 vezes nesse texto. Esse não temas aqui, irmãos, tem um significado, ainda mais um significado muito importante aqui nessa vida de fé e comunhão com Deus. Irmãos, pense comigo. O que acontece com os discípulos antes da cruz, antes da ressurreição de Cristo? O que acontece com eles? Já falamos aqui. Eles são dispersos, eles fogem, eles, demonstram suas fragilidades, eles deslizam, eles erram, eles pecam. Pedro nega, Judas trai, os outros fogem, deixa tudo sozinho. O que acontece então, irmãos, em relação a esse não temas? Porque todos os discípulos antes da cruz se escandalizam com o Senhor. Todos eles, de uma forma ou de outra, hesitaram diante da cruz. O que significa então esse não temas? Nessa vida de fé e comunhão. Quando o Senhor se manifesta em ressurreição, irmãos, o que vocês acham que eles tiveram de enfrentar diante do Senhor? O que eles tiveram que enfrentar diante do Senhor, quando o Senhor se ressuscitou? Porque eles tinham se escandalizado, eles tinham fugido, eles tinham deslizado, tinham pecado, negado, feito um monte de coisa. O que eles tiveram que enfrentar nessa vida de fé e comunhão diante do Senhor?
tiveram que enfrentar os seus próprios medos, seus próprios deslizes, suas próprias fraquezas. Não temas. Tiveram que encarar, né? De frente. Não temas. O que esse não temas então significa? Esse não temas significa um contraponto, irmãos. Um escape que o Senhor nos concede para que por meio da fé no Senhor venhamos a superação dos nossos medos, das nossas falhas, dos nossos enganos. Os discípulos estavam, irmãos, numa situação de caídos. Tinham deslizado. Tinham o quê? Se escandalizado com o Senhor. Então o que vem do Senhor para eles? Contrapondo essa situação. Como escape dessa situação, vem o que, irmãos? Não temas. Ele poderia ter vindo assim, agora você vai ver, né? Agora eu pego vocês. Como talvez nós faríamos, né? Muitas vezes. Agora ele vai ver. Deixa comigo. Chama Pedro aqui, por favor. Fala lá que ele manda ele vir aqui agora. Manda Pedro agora. Maria, chama ela. Eu dou 10 minutos para Pedro estar aqui. Judas nem chama mais porque já era, né? Estou chamando Pedro porque Judas já foi. Manda Pedro vir aqui agora. Imagine se fosse assim, o encontro com a ressurreição. Imagine se fosse dessa forma. O que seria, né? Dos discípulos. O que seria de nós, irmãos? Não seria. O que seria de nós? Porque antes da cruz era uma situação. Depois da cruz é outra. Irmãos, é pela fé em comunhão com Deus que nós vamos ter que superar esses nossos medos, essas nossas fraquezas, esses nossos deslizes. No momento da tempestade lá que o Senhor aparece, ele fala a mesma coisa, né? Né? Eles achavam que era um fantasma. Um fantasma. Não temas. Não temas. Se não temas, vai nos acompanhar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Bom, isso nos leva aqui diretamente a um outro próximo princípio, que é o quarto. Irmãos, uma nova vida de ressurreição em Cristo é uma vida pela misericórdia que se renova, uma vida pela graça de Deus. Esse não temas aqui tem um outro significado, irmãos. Esse não temas é uma resposta misericordiosa de Deus com respeito aos nossos erros e aos nossos pecados. Esse não temas aqui é uma resposta da misericórdia de Deus diante da nossa fragilidade, diante das nossas fraquezas, que nós temos que crer e nós temos que superar. Mas isso, irmãos, é misericórdia de Deus. Esse não temas é misericórdia de Deus. Imagine, irmãos, Pedro. O que significa esse não temas para Pedro? O que significou não temas para Pedro? A mensagem de Deus já está ali, né? Ainda não encontrou com Pedro, mas já está falando assim, leva aos ouvidos de Pedro, não temas. Leva aos ouvidos dos discípulos, não temas. Leva ao coração deles, não temas. O que significava isso? Se você fosse Pedro e a Maria chegasse para você e falasse assim, Pedro, Jesus mandou falar para você, não temas. Você vai ver ele lá na Galileia. O que isso significaria, irmãos? Se não tivesse me falado nada e eu fosse ele, acho que eu não ia aparecer lá. Pra Galileia, né? Irmãos. Eu acho que eu também, viu, Gabriel? Acho que é difícil, né? O não temas tem que vir primeiro, porque senão, né, a gente... como que vai ser essa história? Esse não temas é justamente a misericórdia. É a misericórdia, dele, né? É uma demonstração da Porque ele misericórdia. sabe o quanto nós somos falhos, Claro. né? Diante dele. Esse caminho é um caminho de comunhão e só isso só é possível, né? Todos esses princípios estão ligados. Isso é possível porque há uma misericórdia que se renova. Que se renova nesse caminho.
nessa conduta do Senhor, né? O Senhor conduzindo, não temas, não temas. Ele está ali conduzindo, ide para Galiléia, ide para Galiléia. Irmãos, mas tem um não temas nessa história. Isso que significa, né, misericórdia. Isso significa o Senhor dando escape para a gente ter fé, para a gente superar essas coisas. Isso é muito importante. Perdão, né? E perdão, claro, sem dúvida. Misericórdia, é claro. Os efeitos da cruz, né, já. Sem dúvida. Ele, né, ele tem nele agora, né, a capacidade de doar aos outros tudo que ele conquistou na cruz. Ali vencendo as tentações, né, vencendo as provações, ali na sua carne. Agora ele consegue conceder isso aos outros. Não temos. Não temos. Comunhão comigo tem tudo que vocês precisam, né? Misericórdia e graça, irmãos. Olha só o verso 8 e 9. Veja só, o verso 8 e 9. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, olha lá, tomadas e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio em encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se abraçaram os pés e o adoraram. Irmãos, o que significa essa expressão aqui? Jesus veio ao encontro delas. Por nós mesmos. Isso significa favor de Deus, graça preveniente de Deus. O Senhor, olha só, irmãos, se antecipando, o Senhor se aproximando, tomando o primeiro passo. O anjo aparece e diz, vai lá para Galiléia. No meio do caminho, elas tomadas de medo, o que acontece? Irmãos, ele não ficou só no anjo. A história não fica no anjo. A história fica no próprio Senhor. O próprio Senhor veio ao encontro delas. Isso, irmãos, é graça. Essa vida em Cristo Jesus, em ressurreição, é uma nova vida na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Nós temos que crer nisso. Nós temos que ter fé nisso. Nós temos que ter certeza disso, irmãos, que é um caminho de graça e da graça. O Senhor se aproximou delas. Isso é o novo e vivo caminho, irmãos, que o Senhor nos consagrou por meio da sua carne. Um caminho na graça. Às vezes a gente está cheio de medo, né? Tomados de medo, não é? Tomados de medo. E vem Jesus ao nosso encontro, e a gente sente nitidamente o Senhor se aproximando. Esse é o caminho da graça, esse é o caminho da misericórdia, esse é o caminho que o Senhor nos consagrou, o novo e vivo caminho. Um caminho, irmãos, na graça. Como que nós superamos os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, irmãos? Porque tem graça nessa história. Porque tem misericórdia nessa história. Porque se deixar nós, a gente fica tomado de medo. E não sai do lugar. E no caminho para Galiléia a gente fica, né? Há um mix, esse texto é muito interessante, porque há um mix aqui de sentimento, né? Elas estavam tomadas de medo e grande alegria. A gente é assim. Alegria, medo, a gente vive isso aqui. Nós somos isso. Ora é medo, ora é alegria, alegria, medo, medo, alegria, medo. A gente tem que tomar cuidado para não ficar, olha só, se fundamentado nas nossas emoções. A nossa vida com Cristo, né? Essa vida que o Senhor nos propõe, esse novo e vivo caminho, é na condução do Senhor, é na fé, na palavra, vos tenho dito, ali me verão, é na comunhão com o Senhor, é na misericórdia e na graça. Cuidado para não botar esta vida fundamentada, consolidada, né, o fundamento nas suas emoções. Porque ora você está com alegria, ora você está com medo, ora alegria, medo, medo, alegria, medo, medo, alegria, alegria, medo, medo, alegria, e aí? E é interessante que independente disso elas foram, né? Elas estavam indo. Elas Elas obedeceram. Porque o obedecer, irmãos, aqui é interessante isso, que a gente consegue ver claramente isso. O obedecer não depende do que eu sinto. Exatamente. Isso aí. Elas estavam com medo. Não dependa do que você está sentindo. Do que fica sentindo. Aliás, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aliás, hoje até manifestações assim religiosas, cultos, tal, que ficam alimentando isso. Na emoção.
na emoção, bota você só para sentir, fica ali na emoção, não sentir nada, sinto, acho que Deus falou comigo porque eu senti, acho que... Cuidado. Porque a condução de Deus não é na emoção. É mais na razão do que qualquer outra coisa. É na palavra, é na fé, é na comunhão com Deus. O que Deus disse, irmãos? Vai para Galiléia que lá eu me vereis. Você está com medo, com alegria, não interessa, vai. Ah, mas eu estou morrendo de medo. Vai. Vai com medo. Ah, eu estou cheio de alegria. Vai. Eu estou com alegria e com medo, como é o caso delas. Vai. Eu estou sentindo nada. Vai. O que a palavra diz, irmãos? É a palavra que importa. Vai para Galiléia. Não temais e vai para Galiléia. A palavra diz para você ir. Não interessa o que você está sentindo. Ah, mas hoje eu estou me sentindo meio... né? Ah, não sei o que eu estou sentindo. Aí eu paro. Isso demonstra que muitas vezes a gente pode estar fundamentado nas nossas próprias emoções. Isso é uma inversão, porque a gente está voltado para si mesmo. Quando a gente fica fundamentado nas nossas próprias emoções, a gente está voltado para nós mesmos e não para a palavra. A nossa atenção está nas nossas emoções e não na palavra. Não vamos deixar de ter emoções, diga-se de passagem, né? Não vou deixar de ter medo, irmãos, na caminhada. Não vou deixar de sentir alegria ou outras coisas, mas a atenção não tem que estar nessas coisas. Ah, mas nós não sentimos nada. Não é isso, não é isso. Não vão distorcer o que eu estou falando. Claro que nós sentimos, eu estou falando o contrário. Nós sentimos muita coisa. Boas e ruins. Mas a atenção, esse é um toque da palavra de Deus. Isso aqui é uma chavezinha, um segredinho. A atenção que nós temos que ter é na palavra, é no Senhor e não nas nossas emoções. Isso é fundamental para nós, para essa caminhada, para esse caminho aqui, irmãos. Que nós trilhamos, esse novo e vivo caminho. O Senhor diz, ide para Galiléia, então eu vou para Galiléia, mas você está morrendo de medo, então vai para Galiléia. Mas eu estou morrendo de alegria, estou cheio de alegria, vai para Galiléia, não estou nada, vai para Galiléia. Se é lá que Deus falou, é lá que eu tenho que estar. Entenderam? Deu para entender, irmãos? Bom, temos mais. Quinto princípio. Uma nova vida, irmãos, de ressurreição em Cristo é uma vida de vocação celestial. Uma vida de ação corporativa. O que isso significa, irmãos? Vamos lá, né? Repara só. A palavra de Deus aqui, em Mateus, nos propõe ides. Há uns ides nessa história. E o Senhor nos vocaciona a uma vida corporativa. Olha só isso aqui, Mateus 28, 7 a 10. Diz aí a primeira palavra. E depois depressa aos seus discípulos. Que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Elas, aproximando-se, abraçaram dos pés, adoraram. Então Jesus disse, não temais, ide, o que, irmãos? Avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Olha só o verso 19 e 20 também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu pergunto aos irmãos, após a ressurreição de Cristo, quantos ides foram comunicados aos discípulos? Quantos? 3. Muito bem. 3. Isso não é à toa, isso não está aí por acaso. Isso aí faz parte de uma nova vida em Cristo Jesus no poder da ressurreição. Isso aí é história
que faz parte dessa nova vida em Cristo Jesus. Isso aí, irmãos, é tão importante quanto a fé, a comunhão com Deus, os outros princípios que nós vimos até agora. Isso aí está no mesmo peso, na mesma balança. 3 ides. Irmãos, outra pergunta. Destes 3 ides, quantos deles estão relacionados a outros irmãos, a outros discípulos? O que vocês acham? 2. 3. Todos eles. Todos. Um é indiretamente, mas também tá. Olha só, primeiro ide. Né, os anjos diz, ide pois depressa e dizei aos seus discípulos, esse é claro, né? Que ele ressuscitou dos mortos. Está claro, é explícito. Segundo ide, Jesus disse, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Esse também é explícito. O Senhor Jesus diz, ide avisar meus irmãos. O terceiro ide, que está aí no finalzinho do texto, ide, portanto, fazei... irmãos. Quantos dos 3 discípulos estão relacionados a outros irmãos? Ou a outros discípulos? Todos eles. Sabe o que esses 3 ides significam juntos? Eles representam para nós? Na nossa vida em Cristo? Sabe o que isso significa? Significa, irmãos, que essa nova vida em Cristo Jesus é uma nova vida em vocação celestial, irmãos. A vocação celestial aparece aí nesse texto. Esses 3 ides. O Senhor vocaciona os discípulos. Ide avisar, ide dizer, ide comunicar, ide fazei. Irmãos, né? Tudo aqui, ó, está relacionado a uma ação corporativa, a outros irmãos. Pedro disse assim, olha só, 1 Pedro capítulo 2,9, o Pedro lá, né? O que negou, e depois o Senhor foi lá e restaurou. Pedro disse assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua identidade, isso é o que você é. Agora, olha só, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são isso, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas por que vocês são isso aí? Porque vocês têm uma vocação, porque vocês têm um fim. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Irmãos, o Senhor nos diz, ide a meus irmãos. Ide a meus irmãos. Ide aos discípulos. Ide, fazei discípulos. Saibam de uma coisa, irmãos, assim como a fé, a nossa vocação celestial é parte inseparável de uma nova vida de ressurreição. O Senhor está nos conduzindo, irmão, e o Senhor nos conduzindo, o Senhor nos aponta aos nossos irmãos. 3 vezes para deixar bem claro, para não deixar dúvida. O Senhor volta os nossos olhos nessa vida de ressurreição para os nossos irmãos, os seus irmãos, como ele diz. Não dá para viver essa vida de ressurreição se eu ignoro a vocação celestial que Deus nos dá. O fim que o Senhor nos dá. A direção final que o Senhor nos dá. A missão que o Senhor nos dá. Né? Proclamardes as virtudes do Senhor, fazei discípulos, ide aos meus irmãos. Tem gente que fala assim, mas eu tenho minha comunhão com Deus, eu vivo minha vida com Deus, eu não preciso ter, né? Eu vivo minha vida com Deus. Você está equivocado. Você não está entendendo o que Deus está falando, a direção que Deus está falando. Porque Deus nos aponta para os seus irmãos. Deus nos aponta a sua vocação celestial, a ação corporativa, irmãos. A ação no corpo. A sua parte no corpo. O seu papel no corpo. Porque você, afinal de contas, é nação santas para proclamar as virtudes dele.
Ah, mas eu quero ter uma comunhão com Deus porque eu simplesmente quero ter uma comunhão com Deus e é porque tudo que eu quero com Deus, conquistar com Deus. Isso não é a ótica do Evangelho. Isso é a nossa ótica, muitas vezes. É a ótica nossa. A ótica do Senhor, Ele nos aponta. Ide. Ide aos irmãos, ide comunicar, ide fazer irmãos, discípulos. O Senhor aponta aos discípulos os discípulos. O que Deus fez, Jesus fez quando restaurou lá a comunhão com Pedro, lá no mar lá? Lembra? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacentai minhas ovelhas. Tu me amas? Apacentai minhas ovelhas. Tu me amas? Pastorear minhas ovelhas. Então, se você me ama, lembre-se muito bem da tua vocação, da direção que eu estou dando para a tua vida, do caminho que eu estou te apontando. Se você me ama, presta atenção na direção. Presta atenção no id. Presta atenção nos irmãos. A gente tira a atenção, irmão. A cruz tira a atenção de nós mesmos. A gente passa a olhar para Deus e para os irmãos. Vida em ressurreição, em cruz, em Cristo. A gente não tem a gente no centro da história. Isso é uma verdade para nós. Isso é uma verdade dentro da ótica do Evangelho. A gente não está no centro da história. Deus está na frente e os irmãos vêm em segundo. Quando a gente entende que é a nossa vocação celestial. Quando a gente entende que é a direção que Deus está nos dando. Por que a igreja hoje, no nosso tempo, é tão fria do poder de Deus, da manifestação de Deus? Porque a gente vem e se reúne, mas a gente só pensa em nós mesmos. A gente se vê no centro da história. A gente não sai do centro da história. A gente é um aglomerado de pessoas pensando única e exclusivamente em si mesmos. Em si mesmos. E a gente não está disposto a fazer um sacrifício de nada pelo outro. Porque a gente só pensa em si mesmo. Ontem eu vi um programa, achei muito interessante. Que canal que era, amor? Aquele das mães? Da Discovery, né? Era um programa que falava sobre duas mães e seus respectivos filhos e os problemas que elas estavam enfrentando com os filhos. E o problema se resumia no seguinte, das duas mães. As duas mães só enxergavam a si mesmas. Uma delas não saía da academia. E vivia o dia inteiro, mas assim, 20 horas na academia. Os filhos pediam para ela, mãe, fica em casa. Eu quero você, fica em casa. Um filho quebrou o braço. Mãe, fica em casa, eu quebrei meu braço. Ela não ficou. A outra só ia para balada. Tinha 40 e 50 anos, sei lá quanto, mas achava que tinha 17. E só ia para balada. O dia inteiro, todos os dias. E os filhos falavam, mãe, fica em casa com a gente. Fica em casa com a gente. E ela falava assim, não consigo. Eu tenho que ir para balada. Aí os caras lá, os psicólogos e tal, chegaram a essa conclusão. Vocês têm que tirar os olhos de você mesmo. Passar a enxergar os seus filhos. Passar a enxergar que há outros com vocês, que dá responsabilidade. E todas elas falavam assim, mas eu amo meus filhos. Eu amo meus filhos. Daí o psicólogo fala assim, mas você faz o quê em relação a esse amor? Você ficaria uma noite aqui em casa, sem ir na balada? Ela falou, ficaria. E não ficou. Aí ela perguntou para outra, você ficaria 24 horas sem ir na academia? Ela falou, 24 horas? Ela abriu um olho desse tamanho. E não ficou. Irmãos, o problema é que nós só vemos a nós mesmos. A gente só pensa em nós mesmos. O que interessa é nós mesmos. E a gente bota Deus nessa história para nos auxiliar
a chegar mais em nós mesmos. Agora, a cruz, ela muda esse cenário. A proposta da cruz e da vida em Cristo, na ressurreição de Cristo, ela é mudar essa história. Lutero definia o pecado como o homem curvado em si mesmo. A definição de pecado para Lutero era o homem curvado em si mesmo. A cruz tira, irmãos, essa curva. Cristo veio para mudar essa curva, para tirar essa curva de si mesmo. Por isso que ele aponta tantas vezes para os irmãos, que é onde a gente vai praticar isso, que é onde isso vai ser realidade na nossa vida, vai ser na vida prática isso. A gente passa a enxergar mais outras coisas do que nós mesmos. Isso é o caminho da cruz que o Senhor nos propõe. De uma vida de ressurreição, a gente passa a enxergar a nossa vocação celestial, a nossa ação corporativa, a nossa ação no corpo, nossa parte no corpo, que nos traz tanto significado para a vida, que nos traz tantas respostas para a vida. Eu lamento muitos irmãos, muitos cristãos que estão na igreja e não conhecem os propósitos, os significados que Deus traz à nossa vida quando a gente aprende a voltar a nossa vida para os irmãos, para o nosso papel no corpo. O irmão está ali perdendo significado, perdendo muito da parte de Deus, propósito da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. Tem muita gente dentro da igreja com problema existencial. Com problema existencial. E eu falo para os irmãos, volte os olhos para a palavra de Deus, para o caminho que Deus está apontando. Talvez você esteja voltado demais para si mesmo. Em si mesmo, você não vai encontrar os propósitos de Deus para a sua vida. Você encontra os propósitos de Deus em Deus. Você precisa voltar os olhos para Deus, para a direção de Deus, para o caminho de Deus. Estão entendendo, irmãos? Bom, então tem mais um. Veja só o sexto. Uma nova vida de ressurreição em Cristo, irmãos, é uma vida de adoração. Observem esses versos. Verso 9 do capítulo 28 e depois o verso 16 e 17. Verso 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Verso 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Eles foram, olha lá, irmãos. Está vendo aí a obediência? Jesus mandou eles irem e eles foram. Quando o viram, Jesus disse, ali me verão. E então aí no verso 17 diz assim, quando Jesus disse que eles iam ver, o que acontece, irmãos? Eles viram. E quando viram, o adoraram. Irmãos, o que esses dois textos nos falam sobre uma nova vida em Cristo? Uma nova vida em Cristo, no poder da ressurreição, irmãos, é para adoradores. Quando as Marias encontraram o Senhor, o que elas fizeram? Elas adoraram. Quando os discípulos encontraram o Senhor, o que eles fizeram? Eles adoraram. Irmãos, este novo e vivo caminho é percorrido por adoradores, que fazem muitas vezes como as Marias, se debruçam aos pés do Senhor e o adoram. Sabe o que está faltando para nós como igreja hoje? Nós estamos muito de pé diante do Senhor. A gente não se debruça aos pés do Senhor mais, não. A gente fica em pé. Não quer debruçar, não. Irmãos, eu vou resumir essa história nisso aqui, ó. Esse novo e vivo caminho é um caminho de adoradores. O Senhor, neste caminho, procura adoradores. Adoradores.
Os discípulos adoraram. As Marias adoraram aos pés do Senhor. Quando viram o Senhor, eles adoraram. Eles não pediram, né? Eles não fizeram nada a não ser adorar. Como que está a nossa vida de adoração? Na nossa caminhada com o Senhor. A adoração não se resume a louvores, momentos de louvores que a gente canta, né? O louvor ele é uma expressão. Pode ser uma expressão da nossa adoração. Nem sempre, né? A maioria das vezes não é, não. São só cânticos. E só. Irmãos, como está a nossa adoração? Como está os nossos joelhos diante do Senhor? Como a gente se achega diante do Senhor? Quando a gente vê o Senhor, o que a gente faz? Quando viram, o que nós fazemos? Quando um dia for contada a nossa história, irmãos, a nossa história, a minha, a sua, lá nos anais dos céus, e vai estar escrito lá, quando o Lucas, quando o Christian, quando os irmãos lá da semente encontraram o Senhor, o que vai estar escrito? Esses aqui adoraram. Último, sétimo, uma nova vida de ressurreição em Cristo, irmãos, é uma vida, em resumo, sob a autoridade do Senhor. Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Irmãos, o que este último texto mostra-nos sobre uma vida de ressurreição em Cristo Jesus? Esse texto nos mostra que esta vida, irmãos, é uma vida submetida a uma só autoridade. Uma só autoridade. Para nós basta. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, a mim foi dada, no céu e na terra. Irmãos, esse texto nos ajuda a enxergar quão grande é aquele que nos conduz, aquele a quem nós nos submetemos. A quem nós nos submetemos, irmãos? Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que nos conduz neste novo e vivo caminho é aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Por isso ele pode fazer os céus se mexer, como foi o começo de Mateus, as estrelas se mexem no nascimento do Senhor, e a terra se move na morte e ressurreição do Senhor. Toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, esse é o tamanho do nosso Senhor, esse é o tamanho da obra da cruz, esse é o tamanho do evangelho do reino. Toda a autoridade é dada a Cristo, nos céus e na terra. Chegamos ao fim desse estudo, ao fim dessa série de estudos sobre Mateus. Irmãos, olha que interessante, tudo que nós vimos aqui hoje, nesse estudo, ele resume, de certa forma, o evangelho do reino, que nós temos estudado desde o começo do ano. Tudo que nós vimos aqui é um resumo da vida que o Senhor nos propõe por meio do evangelho do reino. Olha só, na ótica do evangelho do reino, irmãos, o Senhor nos propõe, é uma proposta, como diz lá em Hebreus, né? Correi a carreira que lhes está proposta. O Senhor nos propõe pelo evangelho do reino exatamente isso: vivermos uma vida no poder de Deus, vivermos uma vida na condução total e contínua do Senhor, vivemos uma vida de fé e comunhão com Deus, vivemos uma vida pela misericórdia e pela graça de Deus, vivemos uma vida em vocação celestial, uma vida de ação corporativa, vivemos uma vida de adoração
e vivermos uma vida sob a autoridade do Senhor. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos conceda graça realmente para caminharmos e vivermos nesse novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo. Senhor, nós queremos agradecer pela mensagem do Senhor a nós comunicada. Não só nessa noite, mas todo esse ano que estudamos esse Evangelho maravilhoso, o Evangelho do Reino. Entendemos a mensagem do Senhor e pedimos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, se renovando continuamente, como vimos nessa noite. Para que isso, Pai, que o Senhor falou a nós, seja a verdade da nossa vida. Tem misericórdia de nós, de todos nós aqui, pecadores. Tem misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Venha ao nosso encontro, como vieste com as Marias. Venha ao nosso encontro com a Tua palavra, com a Tua graça, com o Teu poder. Manifesta o Teu poder na nossa vida, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome. Rendemos ao Senhor glórias, adorações e dizemos que ao Senhor é dada toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o desfecho da Tua palavra em Mateus e nós reconhecemos isso como a verdade. Nós reconhecemos e aceitamos isso como a nossa verdade. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor continue conosco, falando, nos orientando aqui por meio da Tua palavra mais e mais. Queremos continuar ouvindo a Tua palavra, queremos continuar se alimentando de Ti, da Tua carne, do Teu sangue, tendo parte e comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos pela misericórdia do Senhor. Encontra um caminho em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, Senhor, para o Senhor ser adorado, para o Senhor ser testemunhado, para o Senhor ser visto, para a glória e o louvor do Teu nome. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém.